Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero contar pra vocês a história da minha vida. Quando eu completei 13 anos, tudo passou a ser muito difícil. Muitas pessoas não acreditam em inveja. Eu acredito. Aconteceu que eu, mas a minha mãe começou a ter desavenças a partir dos meus 13 anos. E eu fui ficando muito rebelde, muito respondona. E com o passar do tempo isso foi dificultando a minha relação com ela, entendeu? Eu vivia presa dentro do quarto, não queria conversar e foi complicando as coisas. Quando eu fiz 15 anos, eu despertou um sonho em mim de se tornar militar. Até pelo meu estilo, meu jeito de ser, né? Eu sempre tive esse estilo, eu nunca tive um estilo menininha. Então, a partir daí, esses sonhos, esse desejo despertou em mim. E eu comecei a pesquisar, a olhar, e daí eu decidi que eu queria fazer a prova do exército, que eu queria entrar pro exército. Com 16 anos, eu já estava marcado para me fazer a prova, entendeu? Eu apanhei café, eu carreguei marmita, e a minha tia assim, ela não é nada minha, entendeu? Mas é pela convivência de anos e anos, a gente sempre tratou ela por tia. A minha tia falou que ia me levar até Vila Velha para fazer essa prova, até porque eu nunca tinha posto pé na cidade grande. Fiz a inscrição, ela pagou a taxa para mim, entendeu? E tal. Só que no dia 30 de julho de 2016 eu conheci o Jones André, que hoje é meu esposo. E a partir daí tudo se dificultou, porque os meus pais são muito rígidos, entendeu? Eu sempre fui uma moça de família antiga. Eles são muito sistemáticos e a partir daí a gente não podia sair para lugar nenhum sozinho, eu não podia ir lugar nenhum com ele. E como eu era muito rebelde, isso foi me chateando pra caramba. E aí e a minha mãe viu que as coisas estavam dificultando muito, então ela queria que a gente casasse, entendeu? E aí, com 3 meses de namoro, eles começaram a falar em casamento. E aí o meu marido, hoje meu marido, né, o Jones, aí ele foi e terminou comigo. Ele falou, não, eu só tenho 3 meses de namoro, como é que eu vou casar com ela? Eu não posso casar com ela, eu não tenho nada, entendeu? Eu não tenho casa, não tenho móvel, não tenho nada. Então, aí a mãe dele conversou muito com ele e tal. Aí ele pegou e ele veio na minha casa, terminou comigo, entregou o compromisso, falou com meu pai e com a minha mãe que não estava preparado para casar e tal. Mas aí eu acho que ele realmente gostava de mim, né? Por ele ter casado comigo, eu falo isso. Aí ele foi e depois de uma semana a gente voltou. Fiz a prova, fui fazer a prova, não consegui passar. Aí meu sonho de militar teve que ficar para trás, porque aonde eu moro é uma cidade de interior, então não tem nem como. A partir daí eu comecei a me decepcionar muito. Eu queria arrumar um emprego, não conseguia. Eu estudava. Em 2017 eu já tinha terminado meus estudos e o ano já começou muito difícil. A minha mãe queria que a gente casasse e isso foi gerando um confronto e tal. Aí, no dia 23 de julho, parece que foi até um trem feito. Gente, muita gente não acredita em macumba, mas eu acredito, até porque uma pastora me revelou isso. Apesar de eu ser católica, mas eu respeito a religião de todos. Cor, religião, raça, isso é uma coisa que não se discute. Somos todos iguais, do pó viemos, para o pó voltaremos. E aí, o dia 23 de julho, a minha mãe levantou, mas meu pai foi para a igreja. E eu levantei depois e me deu na minha cabeça que naquele dia eu queria ir na igreja do meu marido junto com ele. E na hora que o meu pai, mas a minha mãe tava chegando da missa, o meu marido, que na época, meu noivo, né, que a gente noivou dia 1º de abril, chegou lá pra me buscar. E aí ele falou que eu não iria, e naquele dia, Deus me perdoe, parece que tinha um trem cutucando mesmo, querendo um desastre. Aí eu peguei e falei que eu ia, minha mãe falou que eu não ia, entendeu? E eu peguei, pulei o portão e fugi de casa, fui embora pra casa do meu tio. O meu tio me acolheu. E aí meu marido terminou comigo de novo. Ele falou que o que eu fiz não foi um papel bonito, entendeu? E que não estava certo, que fora da minha casa ele não ia namorar comigo. E aí eu fiquei na casa do meu tio por uma semana.
Aí a mãe dele, mas o pai dele conversou, falou, não, vocês já noivaram, o casamento já tá marcado, todo mundo já tá sabendo, os padrinhos já foi chamado, se você desmarcar o casamento com ela vai ser muito feio, até porque agora ela não tem ninguém por ela, nos seus tios dela, entendeu? Foi os únicos que acolheu. Aí o meu sogro decidiu que eu iria morar com eles, e aí eu fui morar com eles e eu dormia no quarto da minha cunhada, né, junto com a minha cunhada na época. E aí o nosso casamento estava marcado pro dia 2 de dezembro. Aí o que que acontece? Eu fiquei 4 meses na casa do meu marido e não foi fácil. Eu comecei a desentender com a minha sogra. O meu cunhado, ele nunca foi fã de mim, entendeu? Respeito, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar do outro. E passou os 4 meses, foi muito difícil, a gente reformou a casinha, ficou igual uma casinha de boneca, a coisa mais linda da casa que a gente ia morar. Todo mundo me acolheu no lugar, entendeu? E aí a gente ganhando as coisas, a casa toda arrumadinha, a gente mobiliou a casa, financiou os móveis e a gente casou. A partir do momento que a gente casou, deu uma crise, uma soleira, e quando a gente casou, o dia do nosso casamento tava chovendo tanto, que alguns padrinhos não conseguiam atravessar, porque o rio encheu na roça, não conseguiu atravessar. E depois que a gente casou, veio uma soleira muito grande. E aí começou a crise, meu marido ficou mais ou menos um mês sem trabalhar. Um certo dia a gente foi pagar a prestação dos móveis, a gente foi parado numa blitz, ele não tem CNH. Engravidei com 3 meses de casada. Quando eu completei 3 meses de casada, deu na minha cabeça que eu queria ter um filho, porque eu vivia sozinha na roça. Eu estava quase entrando em depressão, que hoje é minha vida, meus filhos, não tem arrependimento nenhum disso. E aí eu estava grávida, quase de 6 meses, acho que de 6 meses. E um belo dia a gente acordou, foi na cidade vizinha pagar a prestação dos móveis e a polícia pegou a gente. Naquele dia meu mundo desabou. A polícia pegou nossa moto foi guinchada. E esqueci de contar pra vocês a parte quando eu fiz 3 meses que eu tinha saído de casa, eu voltei na casa da minha mãe, eu pedi desculpa e devagar a gente foi voltando ao convívio. Hoje em dia nós somos as pessoas mais unidas do mundo, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. E o dia que eu saí de casa, eu fui na pastora e ela me revelou que há 5 anos atrás, exatamente em 2013, uma pessoa tinha feito uma amarração para mim que ia acorrentar os meus braços e minhas pernas e ninguém ouviria o meu choro e meus gritos, que eu ia viver em desavença com a minha mãe, entendeu? E essa pessoa, essa corrente só se desatou depois que eu saí de casa e essa pessoa me perdeu de vista. E eu acredito, porque como eu falei, eu respeito a religião de todos. E o que que acontece? Aí a polícia foi e pegou a gente. Tava quase com 6 meses de gravidez. A nossa salvação foi minha mãe. A minha mãe pagou a dívida da moto, entendeu? Ela pagou a moto, quitou o imposto da moto que estava atrasado. Aí pagou e foi que salvou a gente. E a minha mãe sempre segurou a barra, entendeu? Ela foi segurando a barra, segurando. Aí o Rafael nasceu. Quando o Rafael nasceu, começou a desavença, porque a minha casa era 100 metros da casa da minha sogra. Mais ou menos 100, 200 metros. Muito perto. Aí começou a desavença, entendeu? Ela ia muito na minha casa e isso começou a gerar uma certa discórdia, porque meu cunhado não gostava de mim e tal. E aí aconteceu uma confusão. Quando meu filho nasceu, ele passava acelerando moto, ver se assustava o menino, entendeu? E aí acabou que um certo dia ele foi no nosso terreiro e para evitar coisa pior, aí a gente pegou e saiu da roça. Saímos da roça devendo 4 mil reais, meu marido sem trabalhar, e a gente veio pra rua. E aquilo eu só sabia chorar, porque eu não queria sair da casa onde eu morava. A gente lutou tanto pra colocar a casinha bonitinha e tal, tudo arrumadinho, quartinho do Rafael. Aí a gente veio pra casa da minha mãe. Aí a gente ficou na casa da minha mãe. E aí teve um certo dia que eu caí na bobeira de beber um vinho. Eu comecei a discutir com meu marido. Aí eu peguei e falei uma coisa que não agradou minha mãe. Não tira a razão dela, que eu tava dentro da casa dela, né? Aí a minha mãe virou e falou assim: ó, minha filha, eu acho que não vai dar certo pra gente viver junto. E realmente, né, gente? Porque quem casa quer casa. E a partir daí, o que que acontece? Um certo dia, a minha mãe, eu fui até o prefeito, né? O prefeito, e
e falei com ele assim que eu precisava de uma ajuda de R$ 300 na época. Isso foi ano passado. Aí ele virou e falou comigo, aí ele pegou e me ajudou, mas parece que Deus tocou no meu coração, que eu falei com ele assim: o meu marido, é o sonho dele trabalhar na pedreira, mineração, porque aqui no meu lugar tem muita mineração. E ele não conseguia, ele já tinha entregado o currículo várias vezes e não conseguia. Aí o que acontece? Esse prefeito ligou na hora pro dono da mineração e falou com ele, justamente a que meu marido sonhava trabalhar. Aí ele falou, rapaz, eu tô aqui com um menino muito gente boa, é o sonho dele trabalhar na pedreira, você podia dar uma oportunidade pra ele pra mim, é um cara gente boa, é amigo meu, gosto mais dele. E aí ele pegou e deu o serviço pro meu marido. E a partir daí a gente conseguiu. Aí uma semana depois aconteceu esse fato que eu contei pra vocês, que houve desavença entre eu e minha mãe. Aí a gente foi e alugou uma casa. Aí a gente foi morar na rua de baixo, lá na principal. Aí a gente foi morar lá. Aí nisso o auxílio maternidade do Rafael caiu, porque eu sou trabalhadora rural. E eu quitei a dívida. Aí graças a Deus. Aí a gente a gente viveu muito bem na casa lá de baixo. A gente pagava 350 de aluguel, era tudo muito tranquilo. Aí a gente começou a se endividar em cartão. O tal do cartão de crédito é a perdição de qualquer um. Aí, o que acontece? A gente foi se endividando. E a minha mãe sempre foi doida que eu morasse perto dela, por causa do Rafael, né? Que ela cuida muito bem do Rafael. Aí, a casa do lado dela desocupou. Aí a gente foi pra ali. A gente mudou pro lado da casa dela, uma casa muito boa. Aí eu decidi que eu queria ter outro filho, que no caso é Elizabeth. Aí eu peguei e engravidei da Elizabeth. E aí depois, logo após, a gente decidiu que a gente ia financiar um carro pra gente, porque 2 crianças não teria nem jeito, eu já tava grávida, né? E aí a gente financiou o carro. E isso a gente foi endividando, cartão de crédito. Aí, mais ou menos em julho, o meu pai e a minha mãe viu que a gente tava muito apertado. Aí eu ganhei, no caso, essa casinha que eu apresentei pra vocês, de um amigo nosso que me conheceu desde pequeno. Ele tinha me dado essa casa pra gente mexer. Tem até um vídeo aí que eu apresento ela pra vocês, só as paredes mesmo. Aí o que acontece? Aí meu pai falou assim, Aline, você quer a casa? Se você quiser a casa, a gente vai terminar a casa pra você sair do aluguel. Porque eles viram que a gente tava apertada. Eu já tava acho que 8 meses da Elizabeth. Agosto, setembro. Isso mesmo. Foi isso mesmo. 7 meses. Aí eu falei, não, se o senhor fizer pra mim, porque o mais caro é o pedreiro, gente. Dia de pedreiro é R$ 100. 5 dias de pedreiro dá R$ 500. Meu marido ganha por mês, então como é que a gente vai pagar pedreiro, comprar material de construção, que tem um absurdo. Aqui na minha cidade tudo é caro. Aqui na minha cidade é um absurdo as coisas. Cidade pequena mete a faca. E aí a gente começou. Meu pai, mas a minha mãe inteirou, comprou madeira da casa. Minha mãe gastou mais ou menos R$ 3.000 na casa. E eu, mas o meu marido também. A casa, hoje em dia, essa casa, no ponto que ela tá, que eu apresentei pra vocês, ela estava avaliada em R$ 10.000. Ninguém acredita. Mas está assim, avaliada em R$ 10.000. Foi o que nós gastou. Eu, minha mãe, entendeu? Foi o que a gente gastou. E aí o dia 13 de agosto começou a luta. Eu grávida de 7 meses, era tijolo, era areia, era brita, grávida, com barrigão. Todo mundo ficava assim, menina, você toma cuidado com essa barriga. E eu subi e desci amor, subi e desci amor. Tinha dias que eu chegava em casa e não tava aguentando as veias da minha perna. Graças a Deus, um dia sumiu tudo. Por incrível que pareça, não ficou. Mas cada veia que, nossa, parecia que tava até arrebentada, de tão roxo que tava. E aí, o que acontece? Foi a luta, foi. No dia 29 de setembro, a gente mudou pra cá. Aí a gente mudou pra cá, a gente teve que fazer um empréstimo, porque a gente se endividou tanto em cartão, pra vocês verem o que é o cartão de crédito. Que a gente teve que fazer um empréstimo e quitou o cartão. Meu marido não tem CNH e a gente só faz compra na cidade vizinha aqui, que é outro estado, Espírito Santo, Baixo Guandu. Aí, como a gente só faz compra lá, aí meu marido resolveu tirar a carteira. Agora ele tá no processo final. Semana que vem, que já é 2021, eles já marcam a prova dele de carro, de moto, ele já passou e graças a Deus. E agora, pra honra e glória de Deus, o que acontece?
a minha mãe comprou uma casa pra mim. Sim, gente, eu ganhei outra casa, pra vocês terem noção. Eu falo que eu sou muito abençoada, graças a Deus eu sou abençoada com 2 filhos maravilhosos. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de sair do aluguel, porque eu entendo todas as pessoas que vivem de aluguel, gente, não é fácil, não é brincadeira. E aí, o que que acontece? A gente ganhou outra casa, minha mãe comprou uma casa pra nós, uma casa... É uma casa pequena também, mas é uma casinha toda arrumadinha. Assim, arrumadinha entre aspas, porque como a casa tava alugada, a casa tá muito judiada, entendeu? Aí a gente tá fazendo começou a fazer algumas modificações, e aí a gente tem que pintar, entendeu? Mas é uma casa muito bonitinha, uma casa de varanda, tem uma garagemzinha, e é uma gracinha. E assim que eu puder, eu vou estar gravando pra vocês. Hoje em dia eu falo que eu sou muito grata às pessoas. Meu sogro, uma pessoa maravilhosa. Hoje em dia a gente não tem tanto contato por causa de desavença familiar, entendeu? Eu fico triste por isso, mas entendo que por certa parte, pra gente evitar a confusão, a gente tem que ficar na da gente, entendeu? E aí, o que que acontece? A minha mãe e meu pai, primeiramente Deus em minha vida, segundo minha mãe e meu pai. Eu falo que se arrependimento matasse, hoje eu estaria morta, porque só hoje, tendo meus 2 filhos, eu sei que o que eu fiz partiu o coração da minha mãe, entendeu? E eu me sinto mal por isso pra caramba. Mas eu tive tempo de recuperar, pedir perdão. E hoje em dia eu faço de tudo pra agradar minha mãe, porque eu sei que eu fui uma pessoa ruim no passado pra ela. Eu poderia ter relevado muitas coisas, entendeu? Mas quando a gente é adolescente, a gente parece que pensa nas coisas. Adolescente, ai, que vontade de sair de casa. Gente, eu falo uma coisa pra vocês. Um conselho que eu dou: vocês nunca saiam da casa dos seus pais, nunca façam a bobeira que eu fiz, entendeu? Nunca faça isso, porque casa de mãe e pai, você nunca mais vai achar uma casa igual. Não significa que eu fui destratada na casa do meu sogro. Meu sogro sempre foi uma pessoa maravilhosa pra mim, entendeu? Só falo que as coisas difíceis, a saudade. E mãe é mãe, gente. Quando mãe fala as coisas, só hoje em dia sendo mãe de 2, hoje em dia eu entendo que a mãe só quer proteger um filho. Mas era isso que eu queria falar com vocês, desabafar um pouco. Contar um pouco da minha história pra vocês, né? Eu gravo tantos vídeos aqui pro canal, todo mundo vê que a gente mora numa casa bem humilde e tal, mas eu nunca contei minha história de vida pra vocês. Essa é a minha história. É mais ou menos minha história, entendeu? A partir de 2013, passou ter sentido as coisas e tal. Mas eu falo que eu, mas meu marido já passou por muitas lutas. A gente já enfrentou muita inveja, entendeu? Muitas pessoas querendo separar a gente. Quando nós começamos a namorar, teve pessoas que falou que nós não passava de 3 meses de namoro. O ano que vem agora, faz 5 anos que a gente está junto, assim, 5 anos de namoro, né? Que completa 5 anos de convivência. E 4 anos de casado o ano que vem. E graças a Deus, hoje em dia a gente procura viver o melhor. Todo casal se desentende, mas eu falo que o importante é sempre haver perdão e compreensão. Mas é isso que eu tinha para falar com vocês, né? Eu aproveitar e já contei a novidade, que eu ganhei uma casa. Assim que eu puder, eu gravo um tour para vocês da minha nova casa. E eu vou estar mostrando para vocês como que tá lá, entendeu? Se eu puder também, eu vou gravar um pouco das obras que a gente tá querendo fazer. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, comenta, compartilha. Agradeço a todos que estão me acompanhando. Um super beijo, um feliz ano novo para vocês e até o próximo vídeo, galera.